Bem, amigos, hoje vamos analisar essas duas empresas aí. A Vulcabras, de um lado, e a Grendene, do outro. São duas empresas small caps do ramo calçadista, duas empresas que têm chamado a atenção dos investidores nos últimos tempos. E aí, a gente recebeu uma indicação de um inscrito aqui do canal para fazer essa análise comparativa. Então, vamos observar pelos indicadores das duas empresas qual é a que está em melhor situação nesse momento. E se você quiser sugerir aí duas ações para a gente fazer uma análise comparativa como essa, deixa aqui nos comentários, que eu vou anotar, vou preparar o vídeo e colocar aqui no canal para a gente discutir. E não deixa de comentar se você é acionista dessas duas empresas, se você tem alguma informação que a gente não mencionou no vídeo, posta aqui embaixo que a gente vai debatendo. Então, bora para a análise. Bom, antes da gente continuar, você já sabe, né? Não é recomendação nem de compra e nem de venda, eu não sou analista, isso é minha opinião pessoal de investidor. Use esse vídeo para fins educacionais, porque eu posso estar enganado. Então, use as informações, analise, use o seu senso crítico e tome as suas próprias decisões. Bora pro vídeo. Bom, no primeiro quesito, que é importante a gente analisar, renda passiva, a gente vê de cara que a Grendene está trazendo aqui, ó, um resultado muito melhor em dividendos do que a Vulcabras. Mas observe que tem uma coisa estranha aqui. Como é que a empresa teve 8% de lucro e pagou 20% de dividendos, né? Perceba que aqui o payout da companhia está altíssimo. Ela distribuiu dividendos em 2,5 vezes quase o valor que ela lucrou. Então, veja bem, isso indica para a gente que a Grendene é uma empresa que tem muito caixa, né, disponível, e, na minha visão, é preocupante uma coisa. Ela está percebendo que é muito mais negócio pegar o dinheiro que ela tem, o caixa que ela tem e distribuir para os acionistas do que investir no próprio negócio. Isso, para mim, é um indicativo que eu não gosto, tá? Não gosto porque a empresa está dizendo, olha, esse dinheiro fica mais bem aplicado na mão dos acionistas do que na mão da empresa. Então, por que eu vou investir numa empresa assim? Eu sempre faço esse questionamento, né? Então, observe que ao invés de aplicar o seu caixa disponível na expansão da empresa, no desenvolvimento de novos mercados, novos produtos, em crescimento, a Grendene tem optado por distribuir o seu caixa em dividendos. Ah, André, mas você gosta de receber dividendos? Claro, todo investidor gosta de receber dividendos. Porém, não é saudável a gente receber em dividendos um valor maior do que o lucro da empresa. Isso significa que a empresa, de alguma forma, ou ela está sendo enfraquecida à custa dessa distribuição de dividendos, ou ela não tem oportunidades, não enxerga oportunidades de negócio para utilizar o capital, né? Eu não gosto muito de verificar isso, não. De outra parte, se você olhar ali a Vulcabras, ela teve um dividendo baixo, né? Mas pagou dividendo, né? Tá aqui, né? Olha só, 4% de dividendo com um payout de 34%. Perceba que a situação aqui já se revela inversa, né? A Vulcabras pagou dividendos, mas foi um dividendo pequeno. Por quê? Porque a empresa pegou mais de 60% do seu lucro para reaplicar nas operações da empresa. E aí perceba outro indicador aqui, né? O lucro pela cotação de hoje. Então significa aqui que, de acordo com o último lucro apresentado nos últimos 12 meses, com a cotação de hoje, embora a cotação das duas empresas tenha subido nos últimos meses, a Vulcabras apresenta aí uma relação de 12% de lucro, enquanto a Grendene apresenta uma relação de apenas 8% de lucro. Então perceba que a Vulcabras está mais lucrativa nesse momento, em que pese ela esteja fornecendo uma renda passiva menor, né? Porém, provavelmente uma renda passiva menos sustentável. Bom, mas para fins da nossa análise, a gente está analisando aqui o número limpo e seco, né? Então aqui, no quesito renda passiva, com esta ressalva muito importante, a Grendene sai na frente. Então vamos para o nosso segundo critério de avaliação, que é a precificação da empresa. Veja bem, na relação preço por lucro, perceba que a Vulcabras ganha, né, com uma boa margem aqui da Grendene, né? Enquanto a Vulcabras tem uma relação de 8,35 anos para retornar em lucros o investimento feito pelo acionista, a Grendene levaria aí quase 12 anos para retornar em lucros o valor da cotação, né? Então, ponto aqui para a Vulcabras. No quesito preço por patrimônio, perceba que a Grendene está precificada a um valor menor, né? Então, o mercado está avaliando aí que o patrimônio da Grendene vale menos do que o da Vulcabras, né? Em relação ao preço pelo lucro operacional, perceba que, novamente, a Vulcabras leva vantagem. Perceba que com o caixa que a companhia consegue gerar, em 8,66
anos, o valor da cotação seria realizado em caixa líquido na companhia, né? Ao passo que a Grendene levaria nada mais, nada menos do que 24 anos para retornar o valor da cotação atual em caixa, né? Então perceba que mais um indicativo de que a operação da Grendene não está ali assim tão eficiente, né? Veja que a Vulcabras está com a capacidade de geração de caixa aparentemente melhor do que a Vulcabras, e isso está se refletindo no preço. Outro indicativo em relação a isso é o preço pela receita operacional, né? Veja que pela receita gerada, você paga aqui 1,7 vezes na cotação para a Vulcabras, e na Grendene esse número salta para 2,54. Então, no quesito precificação, aqui a Vulcabras vai levando vantagem em cima da Grendene. Vamos para o próximo quesito que vamos analisar aqui na nossa comparação. Rentabilidade. Perceba que aqui a gente tem aparentemente uma certa semelhança. Por quê? Porque no lucro líquido, as duas empresas apresentam um bom número. Enquanto a Vulcabras apresenta ali 40,55% de margem bruta, a Grendene apresenta 43,97%. Os dois números são bem interessantes. E no lucro líquido, perceba que isso também é mais ou menos semelhante, embora com vantagem da Grendene, hein? Olha só, o lucro líquido da Vulcabras, 20,41%. E o da Grendene, 21,23%. Beleza? Beleza. Agora, vamos para os outros indicadores aqui. Onde a Vulcabras construiu a sua vantagem aqui em relação à Grendene. Primeiro, no lucro operacional. Perceba que o lucro gerado na operação da empresa, da Vulcabras, é quase o dobro, né? Perto do dobro da Grendene. Enquanto uma está ali com 19%, a outra só apresenta 10% de lucro operacional. É um número ruim para a Grendene? Não exatamente. Afinal de contas, ela está gerando ali caixa. Mas perceba que a Vulcabras consegue, nesse momento, gerar bem mais caixa do que a Grendene. Mais um indicativo, novamente, de que a Grendene não está conseguindo vislumbrar boas oportunidades de negócio. Talvez seja por isso que, estrategicamente, a empresa, ao invés de realizar novos investimentos para expandir as suas operações, ela está vendo, opa, né, eu não estou conseguindo gerar aqui muito caixa na operação, talvez não seja prudente investir na operação. Vamos distribuir o dividendo. Eu não sei exatamente qual é a estratégia da Grendene, seria importante fazer uma análise mais qualitativa. Recomendo que você faça isso se estiver pensando em investir em Grendene. Tá? O case, né, qualitativo da Vulcabras, hoje, na minha visão, está bem mais positivo. A empresa adotou aí uma série de iniciativas nos últimos anos que vem, né, alavancando as suas operações, tomou decisões acertadas e tem iniciativas que aparentemente vão gerar bastante retorno nos próximos anos. A Grendene, eu acho que não é bem o caso. Então vale fazer um estudo para além desses indicadores aqui, tá? E novamente aqui na relação ao lucro sobre o patrimônio, perceba que a Vulcabras consegue ter um número bem melhor, novamente quase o dobro da Grendene. E no indicador mais importante, na minha visão, que é o lucro sobre o capital investido. O lucro do investidor, né? O lucro do acionista. Né? Enquanto na Vulcabras é de 21,21%, quer dizer, considerando o valor do capital que você investe na companhia e o lucro que ela consegue oferecer, nós temos aqui 21%. Ao passo que na Grendene, esse lucro é de apenas 6,59%. Então, no quesito rentabilidade, a Vulcabras levou vantagem novamente. Vamos ver como é que está o endividamento? Bom, olha só. No endividamento, a gente percebe que a situação das duas empresas é muito interessante, né? Porque elas têm dívidas pequenas e têm uma boa posição de caixa, dinheiro disponível, né? Veja só, no caso da Vulcabras, ela tem uma dívida bruta, dívida total, de 370 milhões de reais. Mas ela tem em caixa 363 milhões de reais. Quer dizer, a dívida líquida dela, se considerar o que ela deve menos o que ela tem, é quase zero, né? É quase zero. Então, uma situação muito saudável que permite até que a empresa possa se alavancar um pouco caso surja uma oportunidade de mercado, né? E no caso da Grendene, a situação é mais confortável ainda, porque veja só, apenas 90 milhões de dívida, né? Ela tem 90 milhões de dívida, mas ela tem 790 milhões de caixa. Veja que a companhia está realmente com um caixa bem gordinho, né? Por isso que ela tem distribuído tantos dividendos. E a dívida líquida aqui, é negativa, né? Ou seja, a companhia não tem uma dívida líquida, ela tem um caixa líquido, né? O lucro operacional das duas empresas, olha só, um ponto importante a gente observar aqui. Perceba que o patrimônio da Grendene é bem maior do que o da Vulcabras, né? Enquanto a Grendene tem 3 bilhões e 400 milhões de patrimônio, a Vulcabras só tem 1 bilhão e 900. Mas veja que o lucro operacional da Grendene é só de 255 milhões.
ao passo que o da Vulcabras é aproximadamente quase ali o dobro, né, 528 milhões de reais. Então, nesse momento, a Vulcabras está demonstrando uma eficiência realmente bem melhor do que a Grendene. No entanto, eu volto a dizer, embora a dívida, a relação de endividamento seja muito boa para as duas empresas, ponto positivo para as duas empresas, a gente analisa aqui o número limpo e seco, né? E como a dívida líquida da Grendene é menor, né? Como a dívida bruta é menor, como a disponibilidade de caixa é maior, então a gente pode dizer que no quesito endividamento é ponto para a Grendene. É ponto para a Grendene. Vamos para o próximo quesito, crescimento. Olha aqui mais um indício de que a Grendene tem perdido a eficiência, né? Veja só o crescimento de receita dela, 2% nos últimos 5 anos. Quer dizer que nos últimos 5 anos a Grendene só conseguiu aumentar suas receitas em 2%. E pior do que isso, o lucro caiu. Hoje a empresa lucra 4,78% a menos do que 5 anos atrás. Olha, eu não gostei. Eu, particularmente, eu não gosto. Quando eu vejo uma empresa que ao invés de crescer, ela está diminuindo de patamar, seja em receitas, seja em lucros, isso não é um bom indicativo, tá? Eu sou adepto daquela máxima que diz o seguinte, quando a empresa começa a parar de crescer, ela na verdade começa a morrer, né? Então não é bacana, eu não gosto. Volto a dizer, talvez seja necessária uma análise mais qualitativa, mas à luz do que eu estou vendo aqui pelos números, não me agrada. Já a Vulcabras tem números bacanas, né? Se mostrando aqui como uma empresa de crescimento, que nos últimos 5 anos cresceu suas receitas em quase 15% e cresceu os lucros numa relação ainda maior, em torno ali de 24%. Né? Então veja, ela aumentou a receita, mas conseguiu aumentar mais ainda a sua lucratividade. Isso é interessante, porque demonstra aqui que não só a empresa cresce em tamanho, mas ela está crescendo também em eficiência, aumentando as suas margens, e isso é muito bacana da gente ver. Ora, se a empresa conseguiu crescer de tamanho e conseguiu crescer em margem, isso significa que ela pode estar fortalecida e pode estar num impulso para crescer ainda mais. Então, olhando o número, me interessa mais do que a Grendene, e nesse quesito aqui é ponto para a Vulcabras. Né? Quanto às cotações, perceba aqui que as duas empresas se valorizaram bem nos últimos tempos. Né? A Vulcabras está a 75% entre a mínima e a máxima, né? Está 75% mais perto do topo do que do fundo, enquanto a Grendene está 68% mais perto do topo do que a Grendene. Então, se a gente fosse olhar aqui só o valor da cotação, só o preço da cotação, é ponto para a Grendene, né? Porque a Vulcabras subiu ali um pouquinho mais perto do topo. É claro que não se compra ações olhando só isso, né? Não se compra ação olhando só isso, mas a gente percebe que as duas empresas, de fato, vêm numa crescente, vêm sendo valorizadas. Na verdade, o mercado como um todo se valorizou nos últimos tempos, né? A diferença entre elas não é tão grande assim, mas a Grendene leva vantagem. A Grendene teria aqui uma margem para o topo, né? Com mais segurança do que a Vulcabras neste momento. Então, ponto para a Grendene. Mas será que existem margens de segurança mesmo nessas empresas? Olha só, né? Pelo critério do Bazin, a Grendene leva de lavada, né? Por quê? Porque ela apresentou um dividendo altíssimo, né? Um dividendo extremamente alto que não é sustentável a longo prazo. Por quê, André? Porque ela distribuiu muito mais dividendos do que ela lucrou. Então é lógico que um dia essa fonte seca, né? A gente não pode esperar que a Grendene consiga pagar esse dividendo consistentemente por mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Pode ser que até que ela consiga ali por mais 1 ano, 2, até chegar numa relação de disponibilidade de caixa baixa, né? Mas um dia a fonte seca. Não é isso que a gente busca. Por outro lado, a Vulcabras já estaria com uma margem negativa aqui pelo método do Bazin, né? Já que ela pagou um dividendo de apenas 4%, então ela está ali abaixo da referência de 6% que o Bazin busca, né, na sua metodologia. Bom, já pela fórmula de Graham, a gente percebe que as duas empresas ainda têm uma margenzinha bem pequena, né? A Grendene só tem 2% de margem e a Vulcabras teria 5,78% de margem. Ou seja, o que a gente está observando aqui, de acordo com a fórmula de Graham, é que as duas empresas já estariam perto do seu preço justo, não oferecendo uma margem de segurança mais interessante para quem quer começar a montar uma posição, né? Volto a dizer, não é recomendação nem de compra, nem de venda, isso aqui é apenas uma fórmula que a gente aplica, uma fórmula estabelecida nos estudos de Benjamin Graham e também no livro do Décio Bazin, né? Faça fortuna com ações. Não é recomendação nem de compra nem de venda, mas é importante a gente analisar. Eu me sinto muito mais confortável para investir numa empresa quando eu vejo que por esses dois critérios aqui, ela tem uma grande margem de segurança. Nesse caso,
caso a gente não observa. E aqui nós temos um empate, né? Porque enquanto pelo critério do Décio Bazin a Grendene leva vantagem, pelo critério do Ben Graham, quem levou vantagem foi a Vulcabras, né? Então temos um empate aqui no quesito margem de segurança. Agora a gente precisa ver como é que ficou o placar final, né? Mas antes disso, eu peço que você se inscreva aqui no canal e que deixe o seu comentário sobre essa análise. Você é acionista de alguma dessas duas empresas? Você tem algum comentário pelo aspecto qualitativo de como é que está a situação das duas empresas? Digita aqui embaixo, vamos conversar. E outra coisa, se você quiser que eu faça uma análise dessa aqui de outras empresas, bota aqui nos comentários, que do jeito que eu fiz essa, eu posso fazer outra para você. Bom, então vamos lá ao placar final, né? Veja só que pelo placar final, quem ganha o nosso desafio de hoje é a Vulcabras, né? Com 9 pontos a 7. Né? 9 a 7 é o nosso placar final. Mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns aspectos, né? Perceba que no grau de cotações e no endividamento, onde a Grendene levou vantagem, as duas empresas estavam muito próximas, né? Estavam com números muito parecidos e em boa situação de endividamento também, né? No quesito renda passiva, a Grendene também levou, mas veja que ela distribuiu um dividendo amplamente extraordinário, que dificilmente ela vai conseguir sustentar por próximos anos. Então, embora o placar aparentemente tenha sido apertado, você pode observar que nos 3 quesitos onde a gente ouve constatado mais diferença na precificação, na rentabilidade e no crescimento, a Vulcabras levou vantagem. Sem falar que nesses 3 critérios a gente tem aspectos extremamente importantes da eficiência da operação da empresa. Então, eu não escondo que, na minha visão particular, volto a dizer, não estou recomendando nem compra nem venda, inclusive não tenho nenhuma das duas ações na carteira, mas por essa análise de indicadores, a Vulcabras me pareceu mais interessante. Então, qual é a sua opinião? Eu quero que você me diga aqui, bora conversar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.